Oi, oi, oi. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está aí do outro lado, nesse momento, me acompanhando. Hoje vamos conversar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a lei da atração, né? Um assunto que vem crescendo mais e mais, as pessoas vêm procurando conhecer, né, mais profundo. E eu entrei nesse universo sobre este assunto, a lei da atração, que é o que nós vivemos todos os dias, a todo momento, e não tem como fugir, né? É uma realidade que está aqui, que é existente, assim como todas as outras leis da física. A física quântica está aqui conosco todos os dias, e aprender sobre este assunto é muito importante para a gente saber lidar com as situações diárias da nossa vida, saber e entender que tudo que acontece somos os responsáveis, somos 100% responsáveis pelo que manifestamos, né? Pelo que nós conseguimos ver, pelas situações que estão sendo manifestadas no nosso dia a dia. E como este assunto não é tão popularizado, não é tão normalizado, as pessoas não conseguem entender que a realidade existente, apenas quem é responsável é o próprio observador, a própria pessoa em questão que vive, né, a realidade. E geralmente a gente, quando está olhando numa perspectiva mais humana, vamos dizer assim, né, a gente tende a culpar a a economia, culpa o país, culpa tudo pela situação que está vivendo, né? Só não culpa a si mesmo, só não olha para dentro, só fala como se fosse o externo que influenciasse na sua vida, mas não é isso. Nós influenciamos 100% através da nossa mente. A nossa mente é que controla tudo. O controle de sua vida está aqui. E a partir do momento que a gente consegue entender isso, é uma virada de chave para você manifestar o que você realmente quer e não o que não quer. Ah, Carol, mas eu penso positivo e por que que eu não manifesto? Porque não basta só pensar, você precisa pensar e sentir. Você precisa acreditar. O acreditar não pode ter nenhum por cento de dúvida. Se tiver uma porcentagem mínima de dúvida, você corta a manifestação do que você quer e acaba aqui manifestando o que não quer. Deu para entender mais ou menos? Acredito que sim, acho que deu para entender. Gente, como que eu tive contato com a lei da atração? No vídeo anterior, eu acredito que tenha falado um pouquinho a respeito. Eu tinha um livro dentro da minha casa que é do meu ex-cunhado, e então eu vi aquele livro e me chamou a atenção, né? A lei da atração. Ele já falava há algum tempo sobre isso, mas nunca me chamou a atenção. Mas eu tava numa fase da minha vida que eu tava precisando de mudança, mudar alguma coisa. Eu sentia isso, sabe? Sabe quando você sente que a mudança tem que partir de você? Se você não mudar, as outras coisas não mudam? Foi inconsciente. Eu simplesmente pensei, eu preciso mudar, eu preciso acrescentar alguma coisa na minha vida. Eu já tô com quase 32 anos e eu preciso me erguer. Eu tava me sentindo muito para baixo. Preciso acrescentar alguma coisa que esteja ao meu alcance nesse momento, mas que vá me edificar, que vá me elevar para outros patamares, né? Que às vezes a gente só reclama, 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 mas não faz nada para mudar aquilo. E então eu falei, vou começar com um hábito bem diferente, que eu não gosto muito, mas eu quero incluir como hábito, né? E que foi a leitura. Falei, vou começar a ler, né? Colocar a leitura em dia, até porque eu sinto ainda, né, até hoje, que o meu vocabulário é muito vazio. Eu sinto que eu preciso. Ó, tanto que eu fico dando pausas, porque eu fico procurando palavras para encaixar no que eu quero passar. Então isso me incomoda. Então, a partir do momento que me incomodou realmente, eu falei, eu preciso pegar o que está ao meu alcance, já que no momento eu não posso pagar uma aula de como é que fala, gente? Ó, tá lendo só, tá fugindo todo agora da minha mente.
já que eu não posso pagar uma aula de oratória no momento, eu vou começar a ler livros, que eu sei que isso vai trazer várias palavras, né, para o meu vocabulário, e isso vai me ajudar mais, né, a ter uma verbalização, uma oratória melhor. E aí eu queria ler livros que me edificassem, né? Eu não queria ler romance, essas coisas assim. Eu queria ler coisas que vão me trazer algum tipo de conhecimento também. E aí foi que eu vi esse livro, o livro A Lei da Atração. Falei, vou começar a ler esse livro. Gente, comecei a ler esse livro, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que eu tô lendo? Que fantástico! Quando eu descobri que a gente fala sobre a lei da atração, mas de uma forma bem simples, né? Tipo, a energia da pessoa não bateu com a minha, não fui muito com a cara dela, não é? Ou então tu olha pra uma pessoa que tá de mau humor, você fala, nossa, a energia dela tá tão negativa, né? A gente usa mais nesse sentido, falar sobre energia. E quando você vai aprofundar sobre esse assunto, a lei da atração, a física quântica, você percebe que tudo é energia. Você é energia, a parede é energia, a sua cama é energia, tudo que temos ao nosso redor é energia e nós somos energia. E ao tempo todo nós estamos enviando energia, estamos atraindo essa energia. Então é uma troca extensa, diária, todos os dias, 24 horas, sem parar. E eu fiquei, nossa, que lindo! Me apaixonei, gente. Foi amor à primeira vista. Me apaixonei realmente por este assunto. E tenho buscado conhecer mais e mais. O tempo que eu tenho livre, eu tenho me aprofundado nesse assunto. Escuto bastante vídeos no YouTube. Algumas imersões também eu tenho feito. Isso é muito legal. E quando eu comecei a praticar, né, colocar no meu dia a dia, assim, de forma consciente, né, que eu manifesto o que eu penso, o que eu sinto, eu fiz alguns testes para ir acreditando, vamos dizer assim, para ir colocando, assim como o cientista faz testes para ter certeza de que aquilo ali funciona, né? Eu também fiz a mesma coisa, mas com coisas pequenas, das quais eu sei que eu não tenho crenças limitantes, que quando você tem crenças limitantes, tem uma dúvida, como eu disse anteriormente, você não manifesta. Não adianta pensar positivo, que se tiver aquela crença limitante, ela vai te travar de manifestar o que você deseja. Então, eu comecei a fazer com pequenas coisas e prestar atenção em coisas que eu manifestava inconscientemente que eu não fiz de forma intencional. Mas eu percebi que manifestei, assim, depois que eu comecei a ter contato com a lei da atração, eu percebi várias coisas, das quais eu não tenho crença limitante, que são coisas bem simples e básicas, que infelizmente também a nossa sociedade como um todo, ela condiciona o ser humano, né, a ter uma mente limitada, porque é isso que enriquece, né? Isso que enriquece a sociedade, é você ser limitante, é você ser ignorante. Então, acaba que você cresce com todas essas crenças que te impede de ter e de vivenciar uma realidade, manifestar uma realidade desejada, porque tudo te leva para o oposto, tudo te leva para o lado negativo. Logo, quando você quer manifestar o que realmente você deseja, isso se torna uma trava, te trava, porque as tuas crenças estão te limitando, estão incutidas no teu inconsciente, no teu subconsciente, e você não percebe. Só percebe a partir do momento que você começa a ter contato com este assunto e começa a perceber onde que está as tuas limitações. Então, isso eu fui percebendo em mim, através dos testes. Foram testes pequenos, gente, eu comecei a ter muito foco e atenção sobre isso, né? Então, no meu Instagram, eu era muito de ficar o tempo todo. Gente, eu passava horas no Instagram, horas, mas eu deixei isso de lado, porque eu vi que estava me prejudicando, até porque eram conteúdos que não me traziam nenhum retorno bom. Geralmente eram memes a respeito do nosso dia a dia, principalmente de quem é CLT, são memes engraçados falando a respeito do nosso dia a dia, né? Então, fazendo sátiras a respeito das coisas ruins que a gente vive no nosso cotidiano na CLT. Então, era só aquilo que eu vinha me alimentando e eu achava o máximo. Eu passava o dia rindo, então aquilo era uma dopamina barata.
Além de que aquilo estava ainda mais fortalecendo, né, as minhas crenças limitantes a respeito de que eu posso chegar até aquele padrão, aquele ponto, e dali eu não consigo passar. Mas é porque as crenças que estão em mim me deixam chegar até aqui e não passar. Então, isso eu preciso trabalhar no meu dia a dia. E para trabalhar isso, eu preciso incluir estudos, incluir situações, incluir, como é que eu posso dizer, viver num ambiente que me traga uma visão mais expandida a respeito, já que no meu dia a dia as pessoas que estão ao meu redor têm os pensamentos dos quais eu não desejo ter, né, que é o pensamento que é dado como normal, são as conversas que são dadas como normais. Já que eu não tenho isso no meu dia a dia por enquanto, porque eu sei que eu vou atrair esse tipo de vivências, né, no meu dia a dia com pessoas que eu desejo estar, que estão realmente expandindo a sua mente, que estão despertando. E eu, no momento, não estou neste meio, né? Estou no meio das pessoas que são normais, né? Que pensam, que acham que sempre o problema está fora, que não está dentro. E no momento eu tento me manter neutra diante desses assuntos, às vezes ainda, que é difícil, né? É a convivência. Me envolvo nas conversas e ao mesmo tempo fico, mas tá errado. Então é treino, né? Assim como você vai na musculação e faz o seu treino para o seu músculo crescer, você também faz um treino para mudar o teu pensamento, mudar a tua percepção de vida. E isso é um treino diário que eu tenho feito. Gente, um dos testes que eu fiz para manifestar foi uma pena. Uma pena. Isso mesmo, uma pena. Sabe aquelas penas de ganso, pena de sei lá o que? Então, eu tava rolando assistindo os vídeos, como eu tava muito focada. Tava não, estou muito focada, e na época ainda que eu ficava muito no Instagram, que agora também eu quase nem entro. Eu vi ali uma página de um rapaz falando pra gente fazer um teste, né? Já que a gente queria ter mais confiança a respeito do assunto, né? Era só fazer um teste básico, pedir para que o universo trouxesse a você uma pena dentro de. Aí você pode estipular o tempo, né? Em uma semana ou então 24 horas, aí você tem que ser intencional. Nesse teste a gente fazia para dentro de uma semana você manifestasse uma pena. Tá. Aí eu pensei nisso no momento e pensei, só não pode ser as penas do espanador do meu trabalho, que no meu trabalho, onde eu trabalho, tem um espanador que a gente costuma limpar a nossa vitrine todos os dias de manhã. Então eu pensei logo, não pode ser a pena do meu trabalho, que lá eu sei que tem já, né? Então tem que ser alguma coisa que o universo vai trazer para você de forma que te surpreenda. Não pode ser previsível, é imprevisível, né? Você pede e ele te entrega de uma forma que você não sabe como, só sabe que vai vir, entendeu? E aí eu fiz esse teste, tá? E esqueci que eu tinha feito. Acho que depois de uns 3 dias, gente, eu manifestei essa pena, acredita? Nem eu. Eu fiquei pasma, né? Porque quando a gente começa a manifestar assim, a gente fica. E ao mesmo tempo super apaixonada. Tem um bichinho me rodeando aqui. Olha lá. Deixa ele quietinho, só não vem por cima de mim. E então, estava eu arrumando o meu quarto, quando de repente eu tenho 3 filhos. Tenho o Isaac, que é o meu filho. Vou começar pelo primeiro mesmo, que é o Davi, que tem 8 anos, o Isaac, que tem 6, e o Pedro, que tem 3 anos. 4, na verdade, tem 4 anos. E o meu filho do meio, que tem 6 anos, de repente, eu arrumando meu quarto, chega no meu quarto com uma pena na mão. Sério, uma pena. Quando eu olhei para aquela pena, eu tinha até esquecido como eu falei, né? Quando eu olhei para aquela pena, eu falei, não acredito. Rápido veio à minha mente, né, o que eu tinha feito sobre o teste que eu tinha feito ali no Instagram. Aí eu olhei e falei, meu filho, de onde você pegou essa pena? E surpresa. Aí ele disse, mãe, foi o Pedro que trouxe da creche, o meu filhinho menor de... Ele tinha 3, né? Por isso que eu falei 3. De 3 anos, que tem 4 já, ele tinha 3. Tinha trazido da escola uma pena, só uma pena, gente, uma pena. Ele trouxe da escola uma pena
para tornar realidade aquilo que eu quis manifestar intencionalmente. Então ele foi usada, né? Ele foi usado como como é que eu faço? Como um transmissor, né? Ele transmitiu aquilo que eu queria manifestar. Ele trouxe até mim. Então é algo que eu não tinha crença, é algo simples de manifestar e eu manifestei. Que pra mim, na minha mente, subconsciente, inconsciente, foi mais fácil de manifestar. Então eu manifestei aquela pena e eu já fiquei, falei, não acredito. Comecei a falar pra todo mundo sobre isso, né? Algumas pessoas acham que é bobeira, que é doidice da minha cabeça, até me acham louca, eu acho. Aí espalhei na minha família também, na minha família, minha mãe e minha irmã. Minha mãe no início era bem incrédula, minha mãe... Eu também acredito em Cristo, acredito na Bíblia. Já fui muito de ir à igreja, mas hoje em dia não. Mas eu ainda tenho a minha fé, ainda tenho a minha crença, acredito num Deus vivo. E esse Deus, que a lei da atração te ensina, esse universo, que ela trata como universo, eu tenho plenamente certeza que é o Deus que eu conheço. Eu só consigo entender como manifestar de forma científica até, como colocar em prática a fé que é dita na Bíblia. Então eu comecei a falar para minha mãe no início ficou meio assim, porque ela achava que era coisa de outro mundo, que era coisa acho que do capeta. Porque, né, tudo que foge do que é dito ali na Bíblia, da forma como é dita, as pessoas às vezes que são principalmente católica, evangélico, enfim, aí é dado como algo que é anticristo lá. Mas aí fui explicando, fui mostrando, fui enviando alguns vídeos para minha mãe também, para minha irmã, para eles entenderem sobre. E aí minha mãe percebeu que realmente não se tratava de algo que fosse contra, né, mas sim a favor. Então ela também tem pesquisado e estudado muito sobre o assunto. Isso é muito legal. Ter pessoas com quem eu possa confiar, possa ter um diálogo sobre esse assunto. E são elas duas aqui em casa que, graças a Deus, têm buscado conhecer mais e mais e também acreditam sobre este assunto. E, então, para mim, já é um ponto positivo, né? Ter alguém para conversar sobre essas situações. E a partir do momento também que eu comecei a conhecer, né, sobre esse assunto e manifestei uma pena, nossa, Carol, uma pena, manifestei uma pena, então para mim isso contou muito. Tente você fazer em casa também, para você colocar em prova a lei da atração, mas você precisa acreditar, não adianta você só pensar e não acreditar que vai acontecer. Se você não acreditar que vai acontecer, realmente não vai, porque a tua mente é que controla tudo. Como eu disse, não adianta você pensar positivo, eu vou ter uma pena, vai vir uma pena até mim, então o universo me entregue uma pena aí dentro de uma semana e na tua cabeça você ficar, isso é balela, isso não vai dar certo. Onde já se viu? Não vai, porque você que comanda, sua mente comanda tudo. Então se você está dizendo que não vai, ela vai responder sim, não vai. Tudo que você diz, tudo que você acredita, o universo fala apenas sim. Concordo, concordo, concordo e concordo. Então, por isso que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente pensa. Aí tá, manifestei isso, depois fui manifestando algumas coisas bem simples, algo que eu queria comer, por exemplo, eu quero tomar um sorvete hoje. Quando chegava em casa, de repente tinha sorvete. Aí, também uma coisa que eu manifestei, alguém me servir um café ou me dar um café. Algo simples de manifestar, que não tinha crença limitante também. Dentro de 2 dias, eu recebi um café. Sim, a minha chefa, que é a minha líder no meu trabalho, na verdade ela foi uma forma de retribuir, mas isso tocou nela, né? Então essa energia chegou até ela para que me entregasse aquilo que eu queria manifestar. Um dia ela estava ali fazendo seu trabalho, né? Aí colocou o café para fazer, né? Colocou a cafeteira ali para passar o café e pediu para mim só descer o café. Ela falou, Carol, por favor, você desce o café para mim? Falei, tá, eu desço. Peguei lá o cafezinho e entreguei para ela. Certo. Só que essa pessoa, eu nunca imaginei que ela iria me servir um café um dia, sabe, gente? Aí eu tava lá no meu trabalho, no outro dia, de boa, quando de repente ela vinha lá com um cafezinho. Ela fez um café e trouxe pra mim só pra retribuir o café que eu tinha trazido pra ela no dia anterior. Mas foi uma forma de o café chegar até mim, de alguém entregar um café pra mim pronto pra ser consumido. E quando ela me entregou aquele café, logo me veio à mente o café que eu queria que alguém chegasse até mim. Às vezes, gente, quando a gente pensa em algo pra chegar até a gente, pra manifestar, a nossa mente, ela quer conhecer tudo.
que é uma forma de te manter seguro, né? Você conhecer é te manter seguro. O desconhecido te mantém inseguro, né? Tua mente se sente insegura com o desconhecido. Então, aquilo que a gente quer manifestar, geralmente, a gente quer que seja de forma previsível. Você quer prever a forma como vai vir. Só que você não prevê. A única coisa que é previsto aqui é no mundo 3D, esse mundo tridimensional, né? Que você consegue ver e você consegue prever o que vai acontecer. Na física quântica, você não consegue prever a forma como vai acontecer. Você apenas tem que acreditar e que vai vir de alguma forma. E o universo vai, como é que eu falo? Vai orquestrar, né? Para que chegue até você de uma forma inesperada. E isso é muito lindo, gente. Você percebe o quanto que Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele deu nas nossas mãos o poder da escolha, o poder do que você quer manifestar. E a gente às vezes culpa Ele de ter acontecido coisas ruins, horríveis na nossa vida, sendo que o único responsável por tudo que acontece na nossa vida somos nós mesmos. Não adianta culpar Deus. Deus, ele deu para você esse poder. O poder está nas tuas mãos. Ah, mas eu não sou Deus. Deus é que sabe. Deus sabe, mas ele deu pensamento para que isso influencie na nossa vida. Então, de certa forma, você influencia a sua vida. Quem acredita na Bíblia, né? Lá mesmo diz, eu não vou lembrar o versículo, mas diz que a gente tem que ter cuidado com o que pensamos, porque a nossa vida é dirigida pelos nossos pensamentos. Se a minha vida é dirigida pelo meu pensamento, eu preciso cuidar com o que eu tenho alimentado, cuidar com o que eu tenho pensado, cuidar com as coisas que eu tenho interagido. Não interaja mentalmente com o que você não quer manifestar. Se você está passando por situações desagradáveis, difíceis, ficar pensando sobre as situações desagradáveis e difíceis só vai trazer mais disso. E é isso que, infelizmente, as pessoas não conseguem entender e não sabem, né? Fazem por pura ignorância. Pensam e acham que o pensamento não influencia no que elas estão vivendo, mas sim, gente, influencia e muito. Você é 100% responsável pelo que você vivencia no seu dia a dia. Você é 100% responsável. Você sabendo disso, você sabendo que você tem nas suas mãos a arma para mudar a sua vida, isso só depende de você. Procurar conhecer mais sobre o assunto, se inteirar, estudar para que você manifeste o desejado. Eu não vou dizer que a minha vida é perfeita, porque a vida de ninguém é perfeita. Mas você pode controlar o que você quer viver e o que você não quer vivenciar. O que você não pode controlar é a vida do outro, porque ele tem livre-arbítrio. E ninguém pode controlar o que o outro pensa, o que o outro vai fazer. Mas a sua vida você tem total controle. Então, é isso que eu quero deixar para todos vocês. Hoje eu vejo a minha vida, eu tenho olhado por outra perspectiva. Tudo que eu via antes que não era possível para mim, né, vivenciar, hoje eu tenho plena certeza que sim, eu posso vivenciar, isso só depende de mim, 100% de mim. Às vezes a gente se limita até pensar sobre viver certas situações, manifestar a vida, uma vida maravilhosa, nós mesmos nos limitamos, não nos deixando nem sonhar com o que nós queremos, mantendo uma vida limitada, porque é isso que é a tua zona de conforto, entre aspas, porque é um desconforto. É a zona de desconforto que o teu corpo está acostumado a vivenciar e ele quer te manter aí, porque aí é o lugar para ele que não é uma zona de perigo, porque o que é desconhecido é uma zona de perigo. Então, se você for alguém que só manifesta coisas ruins, só manifesta tristeza para a tua vida, essa é a tua zona de conforto. Se você passar a ter uma vida mais feliz, mais agradável, vai ser desconfortável para o teu corpo, né? Que também é um corpo físico, biológico, químico, que responde tudo ao que você pensa. Teu pensamento gente, nosso pensamento ele é surreal. Ele que controla tudo, ele controla o teu corpo. Ele te adoece e ele te cura. Dá para entender o quanto que é
fantástico, o quanto que é poderoso, o quanto que nós temos uma mente poderosa, uma mente que Deus nos deu de presente, que só os seres humanos podem fazer. Só nós temos esse direito de manifestar intencionalmente o que nós queremos. Então é isso, gente. Hoje eu quero deixar para vocês esse pouquinho, essa conversa, bate-papo, né? Mais descontraído do que é a lei da atração, do que como eu tenho vivido. Foram coisas tão pequenas que... Carol, foram coisas tão pequenas que você disse que manifestou. É assim que eu quero começar. Foi assim que eu comecei a fazer testes. Eu sei que outras coisas grandes virão. E eu tô nesse processo. Existe um processo para que seja manifestado. Isso vai depender muito do meu... Como é que eu posso dizer? Vai depender muito da minha mente, né? De quanto ela está expandida, de quanto eu acredito. Quanto mais crença limitante eu tiver a respeito de certos assuntos, mais difícil vai ser de eu manifestar. Por exemplo, hoje em dia é muito mais difícil manifestar dinheiro, que é algo que que foi ensinado desde pequeno, né? Desde quando a gente é criança, de que dinheiro é muito difícil, que dinheiro não dá em árvore, que você precisa trabalhar duro para se sustentar, para ter as coisas. Então isso já vem desde criança, né? Essa crença. Então isso precisa ser desfeito, eu preciso incorporar uma nova cara, uma nova mentalidade, principalmente a respeito de dinheiro, para que isso se torne muito mais fácil de ser manifestado. Então, algumas áreas da vida vai ter uma dificuldade maior de ser manifestada justamente pelas crenças. Então, eu acredito que quanto mais crenças limitantes a respeito de algo você tem, mais difícil vai ser de manifestar. Não vai ser impossível, porque você pode mudar a estrutura do seu cérebro também, que já foi comprovado que o nosso cérebro pode ser mudado. As conexões sinápticas ali, né, que estão acostumadas a sempre acontecer de uma forma, você pode transformar em outra, de uma outra maneira, o teu cérebro trabalhar de uma outra forma, que se chama neuroplasticidade, né? Mas esse é um outro assunto que tem que ser entrado com mais detalhes, mas acredite no teu potencial, você faz o que você quer, o que você deseja. Você precisa trabalhar em si, na sua mente, abrir, expandir, despertar a sua consciência para manifestar tudo aquilo que deseja. E eu estou nesse processo. Se você também está nesse processo, eu te convido a me acompanhar nesse canal. Se você tem alguns relatos para falar a respeito da lei da atração, alguns testes, sei lá, alguma coisa que vai contribuir para que outras pessoas também vejam de forma mais palpável, né? Lendo histórias de outras pessoas a respeito do assunto, para que entendam que elas estão 100% responsáveis pelo que elas vivem e comecem também a mergulhar profundo nesse assunto e colocar isso em prática para ter uma mudança na sua vida. Convido você para se inscrever nesse canal, acionar o sininho, dar um likezinho aí para ajudar, né, que esse vídeo venha encontrar outras pessoas que também estão neste momento de despertar, o despertar da consciência. Tá, gente? Era isso. Beijo. Tchau.